Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Muito bem, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Infelizmente, a missa da data de hoje, dia 23 de março, segunda-feira, ela teve sua transmissão interrompida, de modo que, infelizmente, não ficou disponibilizada a homilia, a liturgia da palavra, a pregação do dia de hoje. E nesses dias de quarentena, a palavra de Deus tem sido para nós como que um norte, uma direção, porque ela é sempre viva, penetrante, eficaz e atual. Sim, ela está de fato respondendo à data na qual ela é proclamada, e nós não poderíamos ficar sem essa palavra. Por isso, eu decidi então gravar a pregação aqui, reviver a liturgia da missa de hoje com vocês, para ninguém ficar sem, né? Não é justo que a gente fique sem. E eu vou começar com a mesma música, com o mesmo hino que a gente começou louvando a Deus. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar a Deus com o nosso hino? Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, recebe o meu coração, é o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. É o meu sagrado, mais valioso que eu posso te dar. E sem dúvida alguma nós estamos com saudade do Senhor, não é verdade? Saudade de Jesus Eucarístico, saudade de nos reencontrar na nossa comunidade, saudade das pessoas que são importantes para nós, que neste momento nós estamos privados de vê-las. Estamos com saudade.
mas essa saudade vai ser recompensada pelo Senhor se com Ele perseverarmos. Amém? Vamos então meditar a palavra de hoje para nós, nesse dia 23. A primeira leitura é da profecia de Isaías, capítulo 65, versículo 17. Vamos ouvir. Assim fala o Senhor: Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que palavra oportuna hoje, hein? Você viu só? As crianças não morrerão de fome, não morrerão em tenra idade, e os idosos, Deus quer que eles tenham vida longa e que passem de 100 anos. É a palavra, não é? O salmo de hoje, vamos rezar o seu refrão, somente o refrão hoje. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Mais uma vez. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. É o Salmo 29. Mais uma vez. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. O Santo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é o de São João, capítulo 4, versículo 43. São João, capítulo 4, versículo 43. Vamos ouvir? Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus tinha feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta deleantur nostra delicta. Amém. Então, meus amados, esse é o alimento, o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, que Deus provê na sua infinita misericórdia para nós na data de hoje. E a pregação, a homilia de hoje. Esta primeira leitura da liturgia de hoje, da profecia de Isaías que nós acabamos de ouvir, se dá num contexto no qual o povo de Israel está fazendo a experiência da fênix. Você se lembra do mito da fênix? Aquela ave que ressurge das cinzas? O povo está ressurgindo das cinzas. Depois de tudo destruído, porque isso aconteceu lá naquele tempo do profeta Isaías. Depois de tudo destruído, dos seus templos forçadamente fechados, porque o templo foi fechado, né? As sinagogas destruídas. Eles não podiam, eles foram exilados, deportados para a Babilônia e não podiam rezar, não podiam cantar. Choravam de tristeza,
porque não podiam mais visitar o templo, a igreja da época. Depois de um longo tempo de provação, que não foram dias nem meses de quarentena, no caso do povo de Deus foram anos. Olha que coisa. Estando longe dos seus queridos e da sua amada terra, a primeira leitura de hoje fala para nós que chegou o tempo da reconstrução, o tempo da libertação. Essa primeira leitura trata-se de uma página de alegria que transborda. E transborda finalmente após um longo tempo de penúria, de sofrimento, de exílio, de tribulação. O povo finalmente pode retornar. Mas para isso, esse povo teve de passar por uma dura prova que demorou, conforme disse, anos. Esse povo, privado de tudo que amava, deveria finalmente entender que a felicidade e a paz que tanto procurava não estava nas coisas, mas em Deus. Deveria compreender que Deus sempre foi sua única e verdadeira alegria, mas muitos haviam já se esquecido disso. E é neste contexto que Deus fala assim, Ele promete novos céus e nova terra. Não se parece demais com aquilo que nós estamos passando? Privados de nossas paróquias, privados das nossas comunidades, dos nossos templos, de ver nossos irmãos, de ver nossos queridos, reclusos forçadamente. É muita semelhança com o que estamos vivendo. Mas é nesse contexto que Deus promete no versículo 17, eis que criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. O Senhor também promete, você acabou de ver, o fim da morte das crianças. Puxa vida, não? E proclama vida longa aos nossos velhinhos. Vida longa aos idosos. Vamos nos apossar dessa promessa de Deus para nós no dia de hoje. E o Senhor ainda continua dizendo que toda tristeza desaparecerá, as coisas velhas não serão lembradas. O salmo da missa de hoje que acabamos de rezar, eu vos exalto ao Senhor, pois me livrastes, em tom profético, já nos faz também vislumbrar a nossa libertação. Esse salmo é como se fosse uma tela na qual se pode ver projetado o nosso futuro, um futuro de paz, um futuro de vitória, se permanecermos com o nosso Deus, que será triunfante mais uma vez nessa tragédia. Perceba que a proposta de Deus na primeira leitura e no Salmo, essa proposta já está feita. Contudo, não adianta Deus fazer a proposta, porque é necessária uma resposta. E não pode ser qualquer resposta, Ele exige de nós uma resposta de fé. A resposta que o funcionário do rei, que clamava pela cura de seu filho que estava morrendo, dá a Jesus. Uma resposta de fé. Aquele homem funcionário do rei diz com a alma e com a vida, diante do impossível, pois a morte de seu filho era iminente, ele diz, eu creio, Senhor. Diga também comigo no seu coração, eu creio, Senhor. Talvez você diga, mas eu não sou uma pessoa de fé, sabe? E a minha fé, padre, às vezes é tão pequena, tão vacilante, para falar a verdade eu tenho até medo. Estou com medo. Então aprenda, meu irmão, minha irmã, uma coisa que a Santa Igreja nos ensina na Redemptoris Missio. Nesse documento tão bonito da Igreja, no parágrafo 1º, a Igreja diz assim, presta atenção nessa frase. A fé fortalece-se dando-a. Vou repetir. A fé fortalece-se dando-a. O que significa isso? O que é esse dando-a? O que é esse dar, esse doar? É dar e doar a sua adesão de confiança à palavra de Jesus. É aderir a essa palavra libertadora e ressuscitadora de Jesus com o intelecto, com o coração, com toda a alma, com todo o seu ser. A fé, esse dar, a fé fortalece esse dando-a, funciona mais ou menos assim. Eu não dou porque a tenho, mas a tenho porque a dou. Olha que interessante. Eu não a dou porque eu a tenho. Às vezes a fé está muito fraca. Mas quando eu dou fé, mesmo sem ter, mesmo sem sentir, eu recebo o dom da fé. Então veja, eu não dou porque a tenho. Eu a tenho porque a dou. E nós poderíamos até traduzir, né? Eu não estou entendendo nada, Senhor, do que está acontecendo, mas eu creio. Eu não estou enxergando nada nesse momento,
porque está tudo confuso para mim, mas eu confio. Está tudo nebuloso e escuro na minha vista, o meu futuro é incerto, aliás, o nosso futuro parece ser incerto, mas eu confio. Pois já dizia alguém, não é? A fé funciona assim, né? Primeiro você põe o pé, depois Deus dá o chão. Porque se Deus dá o chão antes para você e você está vendo, você não precisa de fé. Sem evidências, confiar. Provavelmente, no princípio, este homem do Evangelho pensava que Jesus fosse só mais um milagreiro, mais um taumaturgo daqueles que curam presencialmente alguém pelo toque, né, tocando. Mas o homem do Evangelho, o funcionário do rei, descobriu que o Senhor Jesus não era apenas mais um curandeiro, não era apenas mais um taumaturgo, não era apenas mais um milagreiro, mas que ele estava diante de alguém que era e é a própria palavra encarnada do Pai. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. E mesmo à distância, por ele não ser só um curandeiro, um milagreiro, mas por ele ser a palavra encarnada do Pai, a palavra pela qual as coisas surgiram, a palavra pela qual o céu e a terra foram criados. Olha que coisa, gente, presta atenção. Mesmo à distância, porque Jesus não foi lá na casa tocar fisicamente o menino que estava morrendo, só pela força da sua palavra criadora, ele é capaz de criar e recriar e até mesmo de ressuscitar. Ressuscitou Lázaro pela força da sua palavra. Também nesse período, estamos fazendo uma experiência, conforme disse, semelhante. Não temos a presença física de Jesus, eucaristicamente falando, não é verdade? Temos saudade de comungar, por isso toquei essa música. Estava com saudades de... Estamos com saudades de ti. Não temos a presença física eucarística de Jesus. Não temos a presença física nem mesmo do sacerdote, porque para o bem de todos estamos proibidos de juntar as pessoas. Vemos Jesus eucarístico e mesmo o sacerdote como que de uma certa distância. Não é verdade? A maioria por uma tela. Mas isso não diminui o poder do Senhor. Da mesma forma como o Senhor não precisou ir fisicamente àquela casa para realizar o impossível e expulsar a morte daquela casa, ele não precisa também vir fisicamente a nós para realizar suas maravilhas, pois a eficácia de seu poder é a mesma. A palavra diz em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, o Deus do impossível. Eu quero dizer a você que reza na sua casa, que montou um altar na sua casa, que colocou as imagens dos seus santos na sua casa, que o poder de Cristo, de Jesus, não diminuiu, porque você não está podendo ir lá na casa dele. Mas esse poder vai até você, atinge você aí onde você está. Então nós poderíamos concluir dizendo, Senhor, eu gostaria muito que estivéssemos juntos fisicamente na Santa Eucaristia e lá na minha paróquia. Isso, contudo, agora não me é possível. Mas o Senhor não precisou ir fisicamente até o filho daquele homem que estava morrendo. E mesmo assim o milagre aconteceu. Aquele menino foi salvo da morte que era certa. Eu também serei salvo da morte. Creio em vós, Senhor. Mesmo contra toda a esperança, creio em vós. Ressuscita a minha fé. Ressuscita a mim também, Senhor. Cura-me, Senhor. Aumenta a minha fé na data, no dia de hoje, Senhor. Assim seja, Senhor Jesus. Amém. E por todos aqueles que estão enfermos, internados na UTI, por aqueles que contraíram esse terrível vírus, por sua cura e libertação, vamos pedir à Mãe de Jesus e nós, rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Vamos agora pedir a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ficai na paz de Deus e que Ele sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Até mais, minha gente, se Deus quiser. Não se esquece.
todo dia aqui no canal, missa ao vivo, 20 horas. De todos os males, Deus tira um bem, não é? E um dos bens é esse, poder todo dia ter missa em casa, 8 da noite. Participa. Deus vai proteger você e sua família, tenho certeza disso. Participe com fé e com devoção. Nos vemos todos os dias aqui no canal, ao vivo, 20 horas, se Deus quiser. Até mais, minha gente.